Oi, gente! Nós estamos falando sobre órfãos e filhos. Então, nós entendemos que nós somos influenciados por tudo que aquele nós vimos e ouvimos. Diante disso, nós precisamos ter uma mente renovada todos os dias pelo Senhor e entendermos que nós somos filhos de Deus. E isto ele nos traz através da palavra. Nós somos filhos escolhidos por ele, diz a palavra. E um filho, ele sempre mantém a mente na sua origem, ou seja, no pai. Um filho, ele não se sente rejeitado. E ele sabe que suas atitudes, na verdade, não vão trazer recompensas para ele, porque o pai, ele ama acima de tudo. Em Deus, ele nos deu o seu sacrifício, que foi seu filho, para nos amar e morrer por nossos pecados. Nós, filhos, precisamos nos santificar e nos justificar e ter atitude de filho, a natureza do Espírito Santo na nossa vida e nos aperfeiçoar todos os dias, até que ou Jesus volte ou a nossa morte chegue. Um filho, ele não tem medo de ser abandonado ou ficar sozinho, porque ele sabe do amor do pai, que nunca deixará sozinho. Ele é convicto que o pai é fiel. Um filho, ele é convicto e ele observa os acontecimentos como oportunidade para conquistar seu objetivo. Ele recebe diariamente a revelação do amor do pai, sempre sem medo, porque ele é aperfeiçoado no amor do pai. Um filho, ele tem um olhar de caridade para o próximo, de gentileza, porque e também de amor. O filho, ele valoriza a diferença entre um e os outros, porque nós não somos iguais, cada um tem sua qualidade e talento próprio, cada um tem um objetivo, um chamado e um propósito para cumprir aqui na terra. Um filho, ele não vai carregar mágoas, e sim vai perdoar quantas vezes for necessário. O nosso comportamento, quando a gente é machucado, como que nós reagimos? Então, no Efésios 4, do 31 a 32, fala assim: longe de vós todas as amarguras, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda a malícia. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoadores, como também Deus em Cristo Jesus o perdoou. Então nós temos que observar que o padrão do perdão, ele exibido neste versículo, é diante de um sacrifício de Jesus. Que Jesus, ele não fez isso parcial, ele fez isso total. Ele derramou seu sangue e passou para todas as pessoas. Jesus morreu para todos, foi derramado para todos, mas da mesma forma que a decisão de perdoar requer tudo de nós. Uma vez que nós perdoamos, nós temos que perdoar completamente tudo que alguém fez contra nós. Nós temos que abraçar as pessoas que nos afligiram com este perdão perfeito de Jesus, que ele nos representa aqui, Jesus aqui na terra, o Cristo. Já o órfão, ele já não tem esse entendimento, porque quando ele é ferido, ele passa a ferida para os outros. Quando o órfão ele é machucado, ele acaba ferindo quem está em volta, quem está ao redor, não importa quem seja. Ele transfere essa ferida, essas mágoas para filhos, parceiros, para as pessoas em volta e para a pessoa que fez isso com ele. Ao nível que ele não libera, ele carrega a mágoa para toda a vida, criando um sufocamento e espalhando mentiras sobre uma situação que não pode ser superada por ele, para ele se livrar dessas responsabilidades de ter que perdoar.
Ele acaba projetando conversa na sua mente, como deveria ter sido, como deveria agir naquele momento que ele foi ofendido, alimentando cada vez mais esse ódio, essa mágoa no seu coração. No Evangelho de Mateus, do 18 ao 23, ao 35, também fala assim, fala de um pregador mau. Em Pedro, ele perguntou para Jesus como ele deveria perdoar. Aí Jesus fala assim, perdoa-se 70 vezes 7. Aí ele fala assim que o reino dos céus é como um rei que resolve fazer um acerto de contas com seus empregados. O rei, ele tinha um empregado que não tinha dinheiro para pagar uma quantia muito alta. E ele prendeu esse empregado, ele deu ordem que fosse vendido como escravo, seus filhos, ele, sua esposa, e vendesse todos os bens que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou, pediu perdão, pediu para ele ter paciência. O rei, por sua vez, ele teve pena disso e perdoou sua dívida. Mas o empregado, quando ele saiu de lá, ele encontrou um companheiro de trabalho que também devia para ele. E aí ele fez a mesma coisa, em vez dele perdoar, ele pediu para ele pagar. Mas esse companheiro, ele se ajoelhou, pediu clemência, pediu para ele perdoar, mas ele não aceitou isso, esse acordo. Quando o rei ele soube do acontecido, ele ficou muito irado e mandou castigar este empregado. Então Jesus ele disse para terminar: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então eu contei a parábola do servo. E é nessa parábola nós vimos que o rei ele teve compaixão, ele perdoou a dívida daquele rapaz. Mas em seguida ele encontrou um amigo, um companheiro que não perdoou. Isso é incompatível, porque o que ele devia era muito mais do que o amigo devia para ele. Então, diante disso, nós compreendemos a importância de liberar perdão. Uma vez que nós erramos e nós temos que ser perdoado, assim como o órfão, o filho também se machuca. No entanto, o nível de suscitar a ira, ele lembra que ele deve perdoar. E ele recebe essa misericórdia todos os dias, porque Deus nos perdoa todos os dias na nossa falha. Nós temos que perdoar a falha dos outros. Além disso, ele volta a se relacionar com o seu próximo, porque ele está em constante transformação. Pelo Espírito Santo, por meio do seu perdão, o corpo de Cristo é curado, sem que fofoca alguma seja espalhada. Em Romanos 8:19 fala assim: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Portanto, aquele que for genuinamente perdoado e é conhecido por ser uma pessoa que ama e abençoa seus próprios inimigos. Esta é a forma que os filhos de Deus realmente devem ser manifestados neste mundo. Reflita sobre isso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!